Asteroide. A Terra em rota de colisão. Existem ao menos 100 bilhões de galáxias no universo. E cada galáxia contém centenas de bilhões de estrelas e centenas de bilhões de planetas. Mas até onde sabemos, só um planeta sustenta a vida. Os humanos vivem aqui há 200 mil anos, apesar de uma ameaça persistente do espaço. One of the major threats to intelligent life in our universe is the high probability of an asteroid or comet colliding with inhabited planets. Os cientistas acreditam que existe uma pequena, mas iminente possibilidade da humanidade retroceder à Idade das Trevas por uma colisão de um asteroide. Talvez tenhamos dado sorte até agora, mas essa sorte pode acabar um dia. Os cientistas têm consciência dessa ameaça há um bom período de tempo. Esse risco é o mesmo risco de alguém morrer em um acidente de trem. E isso não significa que não precisamos nos preocupar, porque, apesar de ser um cenário improvável, seria catastrófico. Essa ameaça é originada por pedaços de rocha decorrentes da formação de planetas. A maioria dos asteroides está localizada entre Marte e Júpiter, no que nós chamamos de cinturão de asteroides, que contém bilhões de corpos. Podem ser do tamanho de um carro, ou de um estádio de futebol, ou de uma cidade, até mesmo de um estado inteiro. Alguns asteroides são rochas sólidas enormes e outros são um amontoado de pedras. Às vezes, colisões jogam os asteroides para fora do cinturão de asteroides. Eles parecem aqueles carrinhos bate-bate. Os asteroides batem uns nos outros e alguns pedaços mudam de rota e podem vir para o nosso planeta. Em 15 de fevereiro de 2013, a vulnerabilidade da Terra ficou evidente às 9 da manhã, em Chelyabinsk, na Sibéria. A cidade, com mais de 1 milhão de habitantes, não imaginava que um asteroide de 20 metros de diâmetro e 10 mil toneladas vinha do espaço em rota de colisão. Ele entrou na atmosfera terrestre a 70 mil quilômetros por hora. O asteroide chegou a uma velocidade 20 vezes maior do que o disparo de um rifle. Quando algo chega tão rápido, a nossa atmosfera segura parte desse impacto. Ela cria uma pressão contrária e o ar esquenta, atingindo temperaturas extremas superiores aos calores incandescentes e ultravioleta. Isso gerou aquela luz super brilhante que as pessoas viram no céu. Para quem testemunhou a queda, o asteroide brilhou 30 vezes mais forte do que o Sol. Algumas pessoas da região sofreram lesões como queima da retina e queimaduras da pele do rosto porque estavam muito perto. Conforme o asteroide continua penetrando na atmosfera, as forças sobre a rocha são cada vez maiores e o asteroide sofre uma frenagem repentina como se batesse contra um muro e explode. 25 quilômetros acima da Terra e a 40 quilômetros do centro da cidade, a explosão do asteroide liberou 30 vezes mais energia do que a bomba atômica que devastou a cidade de Hiroshima. E o que acontece em seguida é a onda de choque. Viajando na velocidade do som, a onda de choque da explosão demorou 2 minutos e meio para atingir Chelyabinsk. A venit unda de șoc care a spart ferestrele și a rănit pe toți care stăteau în fața ferestrelor. Muitas pessoas sofreram ferimentos no rosto por causa dos estilhaços de vidro. A poderosa onda de choque abalou a cidade. A segunda maior explosão de um meteoro já registrada na Terra danificou mais de 7 mil construções e deixou 1.500 pessoas feridas. Eu já sabia dessa possibilidade há muito tempo, mas era só uma teoria, não significava nada concreto. Só que agora nós vimos isso acontecer de verdade. E o impacto resultou em pessoas machucadas e algumas gravemente feridas. E o número total de vítimas chegou a várias centenas de pessoas. E eu me senti muito mal com isso. Com 20 metros de diâmetro, o asteroide de Chelyabinsk era pequeno. A colisão de um asteroide maior pode extinguir a vida no planeta.
A obsessão de um cineasta por esse cenário cataclísmico deu origem à criação do Dia do Asteroide, um movimento global de conscientização. Sou completamente obcecado por asteroides. E eu sou assim desde 2010. O filme de Greg Richter's 51 Degrees North conta a história dos últimos dias da Terra antes de uma colisão cataclísmica de um asteroide. Guitarrista do Queen e astrofísico, Dr. Brian May compôs a trilha sonora do filme. Eu forneci a música que ficou muito boa e fiz enquanto assistia ao filme. Durante o desenvolvimento do filme, Richter e May descobriram as limitações das nossas defesas contra asteroides. Fiquei surpreso ao descobrir que essa ameaça não era uma prioridade dos governos de todo o mundo. Infelizmente, existem poucas pessoas que se dedicam a essa área e nós ainda temos muito trabalho pela frente. Essa ameaça ainda não despertou o interesse do público geral ou dos governos do mundo que deveriam se preocupar. Eu tive a chance de conversar com Stephen Hawking e através de pouquíssimas palavras, ele foi uma grande inspiração. E eu falei com o Brian depois e nós decidimos criar um dia dedicado aos asteroides. O objetivo do Dia do Asteroide é conscientizar sobre a ameaça dos asteroides e encorajar os governos a contribuírem com sistemas de defesa para o nosso planeta. Potencialmente podemos salvar a humanidade de um dos maiores desastres que podem acontecer. Os maiores asteroides podem causar extinções em massa. 65 milhões de anos atrás, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, matando a maioria dos animais terrestres e causando a extinção dos dinossauros. Os dinossauros devem ter visto o asteroide chegando. Ele deve ter sido um objeto brilhante no céu noturno por um bom período de tempo. Do tamanho do Monte Everest, o asteroide era composto por rocha, água congelada e metais pesados como irídio. Pesando mais de 1 trilhão de toneladas e viajando a mais de 40 vezes a velocidade do som, o asteroide se chocou com a Terra no Golfo do México. Quando o asteroide fez contato com o solo, o topo do asteroide ainda estava a 10 quilômetros de altura, a altitude de cruzeiro dos aviões. E um segundo depois... Então, sabe o que aconteceu? Tudo virou um caos. Com a energia equivalente a 100 milhões de megatons, que é milhares de vezes superior à energia de explosão de todas as bombas atômicas do mundo sendo detonadas no mesmo lugar. Em uma fração de segundo, o asteroide se desintegrou completamente no planeta. A explosão resultante espalhou dezenas de milhares de quilômetros cúbicos de crosta terrestre pelo espaço a centenas de milhares de quilômetros por hora. A radiação intensa da explosão cobriu o norte do México e o sul do Texas. Qualquer coisa perto do ponto de impacto foi vaporizada instantaneamente. Então... Alguns momentos depois, o planeta inteiro imergiu em caos. Imagine um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro acertando o solo, explodindo e disparando fragmentos, e os pedaços de rocha foram ejetados a uma velocidade tão alta que acabaram cobrindo o planeta inteiro. Pedaços enormes de rocha colidiram na superfície da Terra. Por todo o mundo houve impactos secundários e cada um desses impactos foi superior ao de Chelyabinsk. E cada choque gerou a sua própria onda de choque depois que aqueceram a atmosfera. Então foi uma destruição global. Durante o cataclismo, a Terra tremeu com um terremoto mais forte do que qualquer terremoto registrado em nossa história. Seguido por uma onda de choque causada por uma explosão 100 milhões de vezes mais intensa do que a de Chelyabinsk em 2013. Mas o pior ainda estava por vir. 70 bilhões de toneladas de partículas de rocha pulverizada formaram uma nuvem que cobriu o planeta como um cobertor. Conforme os grãos da nuvem começaram a cair na Terra, a resistência do ar aqueceu as partículas. O calor combinado de bilhões de toneladas de poeira caindo da atmosfera transformou a superfície do planeta em um forno gigante.
Tempestades de fogo se espalharam pelo globo. Na América do Norte, a temperatura subiu ao ponto de derreter alumínio sólido. No outro lado do planeta, na Mongólia, a temperatura ultrapassou os 100 graus Celsius, ponto de ebulição da água. A temperatura chegou num ponto em que os animais da superfície não conseguiram sobreviver. Por todo o mundo, os animais foram assados vivos. A última onda de destruição durou vários meses. A grossa camada de poeira na atmosfera impedia que a luz e o calor do sol atingissem a superfície terrestre, fazendo as temperaturas despencarem. Se os dinossauros não tivessem morrido queimados, teriam morrido congelados, ou teriam ficado sem comida. Então, é por causa disso que eles foram extintos. Sem luz, as plantas morreram. E sem plantas para comer, os animais morreram de fome. Nos dias e semanas seguintes, os únicos seres que prosperaram foram os fungos, que se alimentavam de restos orgânicos. Estima-se que a poeira na atmosfera bloqueou a luz do sol por muitos meses. Mas apesar da escuridão e da falta de alimento, algumas criaturas conseguiram sobreviver. 30% da população de mamíferos sobreviveu, porque eles viviam no subterrâneo. Então, a fonte de comida deles ficava debaixo da terra e eles conseguiram se sustentar por longos períodos de tempo. Os dinossauros não tinham nenhuma opção, mas 30% da população de mamíferos tinha. Os mamíferos que sobreviveram evoluíram para várias espécies que habitam a Terra hoje, incluindo os humanos. Mesmo depois de 66 milhões de anos de erosão, a cratera ainda existe no Golfo do México. E essa não é a única evidência do impacto. Quando a poeira do asteroide finalmente caiu, ela formou uma camada na superfície que pode ser vista pelo mundo todo. Em 2014, um programa do Discovery seguiu o Dr. Dan Durda, enquanto ele examinava essa camada nos desertos do Colorado. Essa camada de argila tem uma característica interessante. Se você analisar a concentração de metais raros como o irídio nessa camada, você vai descobrir que há 100 vezes mais irídio aqui do que nas outras rochas que fazem parte da crosta terrestre. E, na verdade, praticamente todas as reservas de irídio da crosta terrestre estão concentradas nessa camada. Os cientistas calculam que 1000 asteroides de grande porte, capazes de causar uma catástrofe global, passam constantemente perto da órbita terrestre. Acho que se a gente descobrisse agora que há um asteroide que vai colidir com a Terra daqui a 20 anos, não poderíamos fazer muito a respeito, infelizmente. Desde a década de 90, o programa Space Guard dos Estados Unidos procura esses assassinos de planetas. Do tamanho de montanhas, esses asteroides são tão grandes que os nossos telescópios os avistam sem dificuldade. Conhecemos a maioria dos asteroides grandes. Sabemos um pouco sobre suas órbitas e estamos certos de que nenhum deles virá na direção da Terra nas próximas décadas. Apesar de os maiores asteroides já terem sido identificados, os cientistas do Dia do Asteroide continuam preocupados. O problema é que existem muitos asteroides pequenos que podem causar um grande estrago. A maior lacuna no nosso conhecimento são esses objetos do tamanho de um campo de futebol com 100 metros de diâmetro para cima. Pesando entre 4,2 bilhões e 13 bilhões de toneladas e com uma velocidade de impacto de aproximadamente 70 mil quilômetros por hora, o choque de um desses asteroides poderia destruir um país do tamanho da França. É assustador pensar que nós só conhecemos uma pequena porcentagem desses objetos. Então nós não podemos afirmar que não há nenhum asteroide em rota de colisão com a Terra. Existe uma chance em 50 de um desses asteroides atingir a Terra nos próximos 50 anos. Por enquanto, a humanidade teve sorte. Mas a equipe de cientistas e astronautas do Dia do Asteroide não quer mais depender de sorte. Pela primeira vez na história, temos uma capacidade tecnológica tão alta que podemos detectar e fazer algo para eliminar a ameaça dos asteroides. Nós podemos prever e podemos nos proteger contra essa ameaça, que é uma coisa que nós nunca conseguiremos fazer contra tsunamis ou terremotos. Os cientistas acreditam que nós devemos construir um sistema de defesa planetário eficiente antes que seja tarde. Um asteroide cataclísmico pode estar em rota de colisão com a Terra neste momento. Na verdade, eles já podem ter encontrado um.
E por ironia do destino, o dia previsto do impacto é... Sexta-feira, 13. 30 de junho de 2015. A estrela do rock e astrofísico Dr. Brian May e o cineasta Greg Richters promoveram o primeiro dia do asteroide, um movimento de conscientização global que um dia poderá salvar o planeta. O Dia do Asteroide. Sejam bem-vindos. O Dia do Asteroide organizou 163 eventos pelo mundo e fez uma parceria com o Discovery. Nós fizemos parcerias com museus de ciência, organizamos palestras e nos unimos com especialistas em ciência das nossas regiões. Vários astronautas entraram no nosso grupo, isso é ótimo, e todos eles demonstraram muito interesse nesse assunto. Eu agradeço a presença de todos no Dia do Asteroide. O resultado foi muito bom, conscientizamos várias pessoas. Aquilo foi inacreditável. A repercussão do primeiro dia do asteroide causou um grande efeito. Agências espaciais se tornaram parceiras e a mensagem chegou à Organização das Nações Unidas. Dorin Prunario, o astronauta romeno, levou o Dia do Asteroide à ONU em fevereiro de 2016. În luna februarie 2016 am propus o moțiune către Organizația Națiunilor Unite pentru a recunoaște Asteroid Day ca o zi internațională care să fie recunoscută de toate cele 192 de state membre ale ONU și promovată corespunzător. O primeiro passo na construção de um sistema de defesa terrestre é encontrar e rastrear os asteroides mais perigosos. Descobrir os asteroides é o passo mais importante. Não dá para desviar um objeto que nós ainda não conhecemos. Existem mais ou menos 10 milhões de asteroides que nós precisamos encontrar. E desse total, nós conhecemos menos de 0,5%. Esses são os asteroides que, se baterem na Terra, poderão matar muitas pessoas. Em 2004, um dos asteroides mais perigosos já descobertos ficou visível. 3 astrônomos, Roy A. Tucker, David J. Tollin e Fabrizio Bernardi, da Universidade do Havaí, procuravam asteroides no Observatório Nacional de Kitt Peak, perto de Tucson, no Arizona. Eles tiraram fotografias do céu e procuraram faixas brancas nas imagens, o sinal de um asteroide em alta velocidade. Nós escolhemos 3 imagens e criamos basicamente um filme de 3 quadros. Então, todas as estrelas permanecem ali paradas quando nós passamos as imagens. Mas quando nós vemos um objeto se mexendo quadro após quadro, um ponto mudando de lugar é um objeto se mexendo que só pode ser um asteroide. E quando aparece alguma coisa deixando rastros longos, é mais emocionante porque é um asteroide se movimentando em alta velocidade. Descobrimos um objeto em movimento que nós achávamos ser o mesmo objeto que fora observado apenas algumas noites antes. Eu falei pro Dave, esse é o asteroide, é esse que você está procurando, e nós medimos a sua posição, e depois o Dave fez alguns cálculos orbitais e logo concluiu que não podia ser o mesmo objeto. Na época, Tucker e Tollin não sabiam para onde o asteroide seguia a viagem. Nós precisamos de pelo menos 2 observações para conseguirmos calcular a órbita de um objeto celeste. Isso é muito importante porque depois nós podemos refinar a trajetória e assim nós compreendemos melhor a sua evolução e calculamos a possibilidade de um impacto do objeto com a Terra. Tucker e Tollin informaram sua descoberta ao Centro de Planetas Menores da cidade de Cambridge, em Massachusetts. Todas as informações sobre asteroides passam por essa rede. Ao publicar a localização do asteroide, o Centro de Planetas Menores encorajou astrônomos, incluindo um exército global de amadores, a realizarem novas observações. O Centro de Planetas Menores é um vasto banco de dados que reúne todas as informações e deixa tudo disponível no site. Então qualquer pessoa do mundo pode acessar o site, incluindo amadores, e, sabendo onde o objeto está, as pessoas podem observá-lo. Demorou quase 6 meses para novas observações do asteroide descoberto por Tollin e Tucker chegarem ao Centro de Planetas Menores. Foi quando eles descobriram que havia possibilidade do asteroide atingir a Terra em abril de 2029. E por alguma ironia cósmica, a data do impacto é uma sexta-feira 13.
Tucker nomeou o asteroide de Apophis, em homenagem ao deus grego da destruição. O Apophis tem mais ou menos 325 metros de diâmetro. Se ele colidir com a Terra, o impacto criará uma explosão de 750 megatons. Isso dizimaria um país europeu ou um estado norte-americano. Os astrônomos estavam cientes da ameaça. 50 telescópios espalhados pelo mundo focaram suas lentes em Apophis. Conforme as observações chegavam e a órbita do asteroide se tornava mais precisa, a situação piorou. No final de dezembro, a probabilidade de um impacto havia aumentado para 2,4%. Naquele momento eu pensei, isso é uma ameaça iminente, é quase a mesma chance de você ganhar na roleta de um cassino. Então, muita gente começou a ficar preocupada. Os cientistas não sabiam o que deveriam fazer em seguida. Quando isso aconteceu, nós pensamos, espera, para quem nós ligamos? Porque estávamos em nossas salas e descobrimos um objeto com uma grande probabilidade de colisão. Para quem nós ligamos? Para o presidente da França? Ou é melhor informar o George Bush nos Estados Unidos? Não havia nenhum contato político ou de alguma autoridade que podia decidir. Éramos cientistas sabendo de uma coisa importante, mas sem ninguém para ligar. Os telescópios ópticos terrestres não conseguiram descobrir a órbita exata de Apophis e determinar de uma vez por todas se esse asteroide poderia ou não colidir com a Terra. Mas surgiu uma ajuda inesperada. No final de janeiro de 2005, por sorte, o Apophis estava na parte certa do céu, para onde a antena parabólica do maior radiotelescópio do mundo, Arecibo, fica direcionada constantemente. Construído em um vale em formato de um prato em Porto Rico, a enorme antena parabólica de 305 metros de Arecibo só consegue apontar para objetos que passem logo acima. Por sorte, um mês depois do Natal, a 30 milhões de quilômetros de distância, Apophis passou pelo campo de visão de 20 graus de Arecibo. O Arecibo pode ser usado como radar e ele também pode enviar um sinal para o asteroide e captá-lo de volta. E isso é uma medição muito mais precisa do que só olhar para onde o asteroide está e tentar determinar a sua posição baseado nas estrelas no fundo. Quando eles fizeram isso, eles descobriram que o Apophis vai passar bem perto. Ele vai passar mais perto da Terra do que muitos satélites de comunicação, mas não vai nos atingir. E o jogo dos asteroides é parecido com o futebol. Se não bater na rede, não é gol. Só que o Apophis vai passar por aqui mais algumas vezes, mas sempre com uma probabilidade bem baixa de impacto. E segundo os cálculos, a maior probabilidade de impacto do Apophis será em 2086. Apesar de Apophis não ser uma ameaça pelos próximos 70 anos, não há garantias de que não haja outra rocha espacial em rota de colisão com a Terra. Outro objeto do tamanho do Apophis vai colidir um dia. Nós só não sabemos quando, então é importante encontrá-los. Temos tempo de sobra para fazer alguma coisa a respeito. Em apenas 18 meses, a ideia de aumentar a conscientização do público sobre a ameaça de asteroides se tornou um evento global. Esperamos que o Dia do Asteroide de 2016 seja um grande evento e esperamos que dessa vez todas as nações do mundo participem. Olá, da África do Sul. Bem-vindos à Holanda. Olá, meu nome é Luca Parmitano, eu sou um astronauta italiano. É do interesse de todo mundo. O objetivo do Dia do Asteroide é unir o planeta contra um inimigo comum. Pela primeira vez, a vida na Terra tem a habilidade de controlar o seu próprio destino no universo. Nós não queremos causar pânico, só queremos tomar precauções. Um grupo de pessoas unido tem muito poder. É o único tipo de desastre que nós podemos evitar. O Dia do Asteroide cai em 30 de junho de cada ano, no aniversário da maior colisão de asteroide já registrada. Nesse dia, em 1908, a Terra tremeu depois de uma grande explosão. Produzindo um terremoto de 5 pontos na escala Richter, o choque ocorreu perto do rio Tunguska, em uma região remota da Sibéria. Asteroidul din Tungusk a căzut în data de 30 iunie 1908, cam pe la ora 7:10 dimineața. Apesar de o impacto ter sido sentido em todo o mundo, no começo ninguém sabia a causa. O impacto em Tunguska não foi investigado corretamente por muitos anos depois do ocorrido. A Revolução Russa interveio antes que os cientistas pudessem localizar o ponto de impacto.
Demorou quase 20 anos até o mineralogista russo Leonid Kulik examinar a área. E o que ele viu foi espetacular. A colisão de Tunguska devastou uma área de floresta que cobria mais de 2.150 km². Alguns nativos locais da tribo Evenki testemunharam a explosão de suas casas a muitos quilômetros de distância. Oamenii întâi au văzut o lumină puternică pe cer, era ca un al doilea soare, i-a orbit pe unii dintre ei, iar căldura puternică de la asteroidul care ardea i-a făcut să simtă că le arde pielea. Apoi, după 10 minute aproximativ, au simțit unda de șoc care i-au aruncat câțiva metri în lături și care le-a distrus casele mai fragile. A explosão foi estimada em 5 megatons, 300 vezes mais forte do que a bomba lançada em Hiroshima. Mas o impacto poderia ter sido bem pior. Se tivesse caído um pouco antes ou um pouco depois, o asteroide teria atingido uma cidade. A explosão de um asteroide perto de uma região de alta densidade populacional pode ser catastrófica. O número de vítimas seria enorme. Seria um desastre. A área de devastação em Tunguska foi imensa. Se nós colocássemos a área afetada pelo asteroide sobre o centro de Londres, a onda da explosão chegaria aos bairros periféricos. E sobreviver à explosão inicial pode não ser suficiente. Se você se machucasse, ia demorar um bom tempo para o serviço de emergência chegar até você e te atender. Porque num impacto dessa magnitude, os serviços de emergência seriam afetados. Outro problema é que as ruas e estradas seriam atingidas e o resgate teria que chegar a pé. Mas a temperatura da superfície seria alta demais. Então é um desastre que não deixa muita saída. Para ajudar o público a entender o estrago que um asteroide como o de Tunguska pode causar em uma cidade, em 2014, o cientista planetário Dr. Dan Durda realizou uma demonstração. Ele reproduziu uma poderosa onda de choque em um local restrito usando um canhão de ar comprimido. Um escritório de teste foi construído com uma parede de tijolos e uma janela comum de vidro. Muito bem, vai disparar. Atenção, 3, 2, 1... Que força impressionante. Deslocamos um tijolo de cimento da parede interna que caiu bem onde o boneco estava sentado. E olha o que aconteceu com o boneco. O impacto até arrancou as meias dele. Se fosse uma pessoa, ela teria morrido. É um cenário horrível. Esse é um dos estilhaços de vidro, empalado numa parede de madeira maciça. Ninguém quer ter uma experiência dessa intensidade. É esse cenário que queremos evitar. Inicialmente, os cientistas achavam que a rocha espacial responsável pela destruição de Tunguska era grande, com aproximadamente 100 metros de diâmetro. Mas em 2008, o maior especialista em impacto de asteroides do mundo, o cientista norte-americano Mark Boslow, viajou a Tunguska para investigar o ocorrido pessoalmente. Eu fui lá no dia 30 de junho de 2008, exatamente 100 anos depois do ocorrido. Então, todas as árvores derrubadas em 1908 foram substituídas e havia uma floresta com árvores de alturas uniformes. Boslow coletou amostras de árvores antigas que foram afetadas pela explosão. E seguindo os passos de cientistas russos, ele aperfeiçoou um modelo matemático do impacto. O exemplo mais próximo de alguma coisa que nós conhecemos é uma explosão nuclear. Com o modelo, Boslow pôde calcular o tamanho do asteroide. E o que ele descobriu foi surpreendente. A rocha que devastou completamente Tunguska não era gigante, mas um asteroide mais comum de 40 metros de largura, apenas 2 vezes maior do que o asteroide que atingiu Chelyabinsk em 2013. As chances de uma rocha desse tamanho se chocar com a Terra nos próximos 50 anos são de 1 em 10. Atualmente, os astrônomos conhecem a órbita de 11.000 asteroides, mas centenas de milhares passam perto de nós sem serem vistos. E qualquer um deles pode estar em rota de colisão com a Terra.
Nós chegamos à conclusão de que precisamos fazer 100 vezes mais observações para encontrar todos os asteroides ameaçadores. Isso é muito, nós temos que mudar bastante a maneira como observamos o céu para tentar avaliar os riscos. A única maneira de aumentar bastante o ritmo de descoberta de asteroides é lançando um telescópio infravermelho espacial. O ex-astronauta Ed Lu, que voou na Estação Espacial Internacional, e o veterano da Apollo 9, Rusty Schweickart, estão determinados a tornar a detecção espacial de asteroides uma realidade. Juntos, eles lideram uma fundação chamada B612. Procurar asteroides perigosos a partir da Terra é um desafio. Eles são pequenos e escuros e os telescópios não conseguem identificá-los por causa do brilho ofuscante do Sol. Nós ficamos em um ponto cego na parte do planeta com luz do dia, por isso que ninguém viu o asteroide de Chelyabinsk chegando, porque ele veio da mesma direção do Sol. A solução da B612 é posicionar um telescópio espacial entre a Terra e o Sol e virá-lo de costas para o Sol para observar os asteroides. Com um telescópio espacial, nós podemos ver em mais direções e não há um céu com luz do dia para atrapalhar. Apesar de os asteroides serem escuros, eles absorvem o calor do Sol e brilham em infravermelho. Um telescópio equipado com sensores infravermelhos será capaz de captar esse brilho. Com um telescópio infravermelho, os asteroides aparecerão bem mais brilhantes do que no reflexo da luz do Sol. E do espaço nós podemos vê-los com a imagem térmica. O maior desafio de Schweickart e Lu é persuadir governos e doadores a investirem os 500 milhões de dólares necessários para lançar um telescópio espacial. Nós precisamos ter um ou mais telescópios infravermelhos espaciais. E atualmente, apesar de já haver o projeto pronto de 2 telescópios, nenhum recebeu os fundos necessários. Então, Schweickart e Lu se uniram ao Dia do Asteroide para divulgarem sua mensagem ao planeta inteiro. A importância do Dia do Asteroide é conscientizar as pessoas com poder de decisão para se comprometerem a construir um telescópio infravermelho, sabendo que o público exige que esse trabalho seja feito. Com telescópios infravermelhos espaciais, conseguiremos avistar asteroides anos antes de uma possível colisão. E as agências espaciais do mundo terão tempo para tentar impedi-los. Mas e se ninguém conseguir desviá-los? Podemos descobrir um asteroide que irá nos atingir e, nesse caso, as autoridades precisam financiar as possíveis soluções. Os membros do Dia do Asteroide acreditam que, tomando as precauções certas, um impacto iminente não seria o fim do mundo. Se um dia descobrissem um asteroide em rota de colisão com a Terra, supondo que demorará 20 anos para o impacto, eu não consideraria esse período um tempo de alerta. É hora de se preparar. Assim como os mamíferos que sobreviveram ao asteroide colossal que atingiu a Terra 65 milhões de anos atrás, os humanos podem procurar abrigo no subterrâneo. Já existem vários abrigos e bases subterrâneas nos Estados Unidos. Outros países também possuem, por causa da Guerra Fria. Em vez de reinventar a roda, podemos aproveitar o que temos. É possível que essas instalações sejam ampliadas para acomodar e sustentar grandes quantidades de pessoas que seriam evacuadas para um lugar seguro? Essas ampliações demorariam quantos meses ou quantos anos? Esse tipo de planejamento, faltando 20 anos para o impacto, é perfeitamente possível de ser feito. Mas fica difícil começar a planejar quando existe um asteroide prestes a se chocar com a Terra. Nesse caso, seria tarde demais. É claro que, em vez de se prepararem para o impacto, os cientistas do Dia do Asteroide preferem evitar uma colisão. Porque pela primeira vez na história, nós temos a tecnologia para defender o planeta. A Terra está evoluindo. Nosso planeta está prestes a conseguir se proteger da maior ameaça do espaço. Agora, os humanos têm condições de defender seu planeta natal. A missão do Dia do Asteroide é ajudar os cientistas a transformarem o seu conhecimento mecânico em um eficiente sistema de defesa planetário. Uma das coisas que o Dia do Asteroide pode fazer é apoiar essas pessoas, encorajar o trabalho delas, valorizar o que elas fazem e ajudá-las a progredir.
Já existem técnicas viáveis. A NASA está desenvolvendo um robô capaz de se fixar em um asteroide. Depois de preso, o robô pode acionar sua propulsão e empurrar o asteroide para longe da rota de colisão. Usando a força da gravidade, o robô pode se aproximar bem lentamente do objeto até entrar na órbita do asteroide. Outra tecnologia conta com um espelho que foca a luz do Sol na superfície, derrete as rochas e dispersa suas partículas, empurrando o asteroide para outra direção. Existe a possibilidade de pulverizar um asteroide com um raio laser. Existe até a possibilidade de um laser emitido da Terra poder fazer alguma coisa. Então não faltam ideias. Mas para desviar a rota de um asteroide, os cientistas precisam saber mais sobre a sua composição. O problema que nós temos, e isso é um problema geral para qualquer missão de asteroide, é que nós ainda não compreendemos do que eles são feitos, não só em termos de composição, mas também em relação à estrutura. Para desvendar esse mistério, a NASA está preparando um programa para capturar um asteroide. A missão de redirecionamento de asteroide planeja arrastar um asteroide para uma órbita em volta da Lua para os astronautas poderem examiná-lo. O plano é tentar extrair uma rocha de um asteroide e trazer de volta para a nossa órbita. Essa tecnologia está sendo desenvolvida no Laboratório de Propulsão a Jato de Pasadena, na Califórnia, que visa capturar uma rocha espacial. Uma bolsa inflável será usada para segurar o asteroide e evitar que ele se quebre. Se o projeto da NASA tiver sucesso, ele provará que é possível redirecionar asteroides quase tão grandes como o que atingiu Chelyabinsk. Mas esse não é o único objetivo da missão. A NASA quer examinar um asteroide de perto. Nós temos um conceito de que os asteroides são feitos de uma única rocha sólida. Mas, na verdade, nós achamos que a maioria desses corpos é feita de uma reunião de rochas que se mantêm unidas pela gravidade, com espaços vazios entre elas. E é muito importante checar essa informação porque a maneira de desviar um asteroide também depende disso. Alguns asteroides podem ser uma coleção de rochas contidas pela gravidade, enquanto outros podem ser pedaços densos de metal. Decifrar sua composição é essencial para tomar as medidas adequadas. Um ano depois de capturado, o asteroide será redirecionado para a órbita lunar. Depois, a NASA enviará 2 astronautas para interceptá-lo com a nave espacial, onde eles abrirão a bolsa para extrair uma amostra. Dessa forma, a NASA poderá analisar um pedaço de um asteroide intacto, uma informação inestimável para os cientistas que trabalham em sistemas de deflexão de asteroides. Porém, alguns asteroides são tão grandes que desviá-los exigirá medidas mais extremas. Para os objetos bem maiores, nós precisamos de mais energia. Então, provavelmente, teremos que usar tecnologias menos tradicionais, como a tecnologia nuclear, por exemplo. Mas, claro, esse seria o último recurso. Armas nucleares em uma plataforma de lançamento realmente não é uma solução que nós gostaríamos de fazer, a não ser que seja absolutamente a única opção. Precisamos ter cuidado antes de decidir jogar uma bomba atômica em um asteroide, porque existe o risco do corpo explodir em pedaços menores e não teríamos controle sobre a trajetória dos fragmentos. O método mais seguro e promissor é disparar o equivalente a uma bola de canhão espacial. Um impacto cinético desviará o asteroide da rota de colisão, atingindo-o com força através de uma sonda robótica rápida e pesada. Essa técnica é tão promissora que alguns testes já foram conduzidos. Em 2014, o professor Peter Schultz convidou o Discovery para filmar a demonstração de um impacto cinético no Centro de Pesquisa da NASA em Ames. Esse é o meu asteroide de teste e nós vamos ver se é possível empurrá-lo, desviá-lo, usando apenas uma pequena bola disparada contra ele em alta velocidade, como poderemos fazer no espaço. Esse teste de laboratório foi realizado em uma escala milhares de vezes reduzida, com um projétil minúsculo simulando a espaçonave robótica. Nós podemos usar um projétil pequeno porque ele voará muito rápido. E se atingir a velocidade correta, o projétil desviará o asteroide. Mas se for lento demais, ele pode não causar nenhum efeito. Basta um pequeno empurrão. Nós só precisamos desviá-lo da órbita ligeiramente, se essa interferência for feita com muitos anos de antecedência. Entretanto, já que o asteroide é milhões de vezes mais pesado do que a sonda, empurrá-lo para fora de sua rota é um desafio. Imagine a massa de um asteroide comparada com a massa de qualquer objeto que será enviado para interceptá-lo.
Bom, seria a mesma coisa que atingir uma carreta com um mosquito. Então nós temos que calcular a quantidade suficiente de massa na velocidade certa para nós protegermos a Terra da colisão desse asteroide. Para reproduzir a velocidade da nave espacial, Peter está usando a maior arma do arsenal da NASA, a Ames Vertical Gun. Ela é capaz de disparar projéteis a mais de 6 km por segundo. A essa velocidade, seria possível viajar de Dublin, na Irlanda, a Moscou em 10 minutos. O disparo será realizado a partir daquele buraco. O projétil virá em direção ao asteroide a aproximadamente 5 km por segundo. É uma velocidade muito alta. E nós observaremos o impacto com essas câmeras posicionadas ali, outras ali em cima e outra ali também. Carregando o projétil. Descobrir a velocidade ideal de disparo é importante. Muito devagar, o asteroide não será desviado o suficiente. Muito rápido, o asteroide poderá explodir. Existem situações em que, se nós tentarmos usar um impacto cinético aleatório em um asteroide, sem compreender a sua estrutura, nós podemos quebrar um pedaço do corpo e a maior parte do asteroide continuaria sua trajetória original sem alteração. Então temos que ser cuidadosos com esses cálculos. Atenção, estão prontos? Positivo, estamos prontos. Alta voltagem acionada. Tudo pronto? Disparando. Ele levou uma pancada. 5,2 km por segundo. Certo. Muito bom, entendido. Caramba! Olha só isso. Isso foi incrível. E não se esqueça de que tudo isso aconteceu num piscar de olhos. Agora, nós vimos que o asteroide não explodiu, e isso é bom. Mas nós ainda não sabemos se desviou o suficiente, e a única maneira para determinar isso é olhando as imagens em câmera lenta para saber se o asteroide balançou no impacto. Esse será o indicador. Nessa imagem em câmera lenta, primeiro vem o impacto e depois o asteroide começa a se mexer. Deu certo. Nós conseguimos salvar o planeta. O experimento é promissor, a ponto de justificar um teste em escala real. Realizar esses testes em laboratório é apenas o primeiro passo do processo, é essencial. Agora que nós passamos por essa fase, precisamos realizar um teste real. Nós temos que reproduzir isso no espaço. Aumentar a escala do teste de Schultz para o espaço não é um trabalho simples. O desafio é atingir um asteroide que se move a 90 mil km por hora, a milhões de quilômetros de distância, com uma bola de canhão do tamanho de um carro. O coordenador da missão, Ian Carnelli, do Centro Europeu de Investigação e Tecnologia Espacial, está trabalhando nesse problema. Nós só temos laboratórios para fazer testes em escala reduzida, então nós ainda não sabemos o que acontecerá em escala real. O primeiro passo é encontrar um alvo apropriado. Nós não queremos necessariamente desviar um asteroide de sua trajetória original, porque nós corremos o risco de desviá-lo para a trajetória errada e ninguém quer isso. Os asteroides próximos precisam ser tratados com cuidado. Os cientistas querem encontrar um que não corra o risco de entrar em rota de colisão com a Terra depois de desviado. E para nossa sorte, existe o laboratório natural perfeito para isso. É um asteroide chamado Didymos, e em volta do Didymos há uma pequena lua que é chamada de Didymon. O plano é atingir Didymon e deixar o asteroide maior intacto. Então nós só vamos mover a lua em relação ao asteroide, mas nós não vamos alterar a órbita do asteroide grande em nada. A Agência Espacial Europeia planeja juntar forças com a NASA para tornar realidade esse projeto de salvar o planeta. É uma missão ambiciosa. Será a primeira missão da história a atingir um asteroide binário. A Agência Espacial Europeia e a NASA pretendem lançar 2 sondas. A primeira decolará no final de 2020.
A espaçonave é um laboratório espacial robótico, com equipamentos de captação de imagens e sensores de última geração. Ela voará em volta de Didymos e Didymon, posicionará seus instrumentos via satélite e coletará medidas importantes. Depois, a sonda da NASA, a nave espacial equivalente à bola de canhão, atingirá Didymon a 22 mil km/h. A sonda da Agência Espacial Europeia medirá o desvio de Didymon e analisará se o teste deu certo. Com uma sonda no local, observando o impacto do objeto no asteroide, nós aprenderemos tudo o que precisamos saber para projetar uma missão de deflexão real caso alguma ameaça seja descoberta. Apesar de a missão estar programada para decolar em 2020, os fundos ainda não foram captados. Temos que nos perguntar por que os políticos não financiam o que os cientistas consideram ser uma importante missão. Aumentando a conscientização sobre a ameaça dos asteroides, o Dia do Asteroide espera encorajar os governos do mundo a financiarem o projeto. Até onde sabemos, os dinossauros não contavam com um programa espacial. E isso custou caro. O Dia do Asteroide é importante porque ele nos lembra de que somos tripulantes no planeta Terra e não apenas passageiros. O Dia do Asteroide é uma grande iniciativa e um dos motivos é porque as pessoas envolvidas vêm de comunidades bem diferentes. Eu agradeço profundamente os cientistas, astronautas e celebridades envolvidos no projeto que nos dão todo o apoio. Agora, só falta o resto da humanidade também ficar do nosso lado. O Dia do Asteroide de 2016 almeja alcançar mais pessoas do que nunca. O Discovery não é formado por cientistas, mas nós temos bilhões de telespectadores por todo o planeta. Então nós podemos ser uma plataforma para divulgar essa história a todos, também educar nosso público e pedir que eles também participem. Nós podemos unir a população do planeta e criar um consenso pelo mundo inteiro que possa ser usado para influenciar os nossos políticos. Somente com o apoio da população, os governos estarão dispostos a investir dinheiro nesse programa de longa duração. Então, o seu entendimento da ameaça dos asteroides e a sua influência no comprometimento do seu governo são duas coisas muito importantes. Podemos fazer isso. Podemos descobrir as ameaças e evitar que aconteçam. Versão brasileira Vox Mundi.